Bom dia, meus amigos, meus irmãos. Vamos lá, mais uma terça-feira, nosso compromisso diário na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, trazendo para a gente hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Falando aí sobre a reencarnação, né? Jesus, tendo vindo para os lados de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos e lhes disse: Que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: Alguns dizem que sois João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Jesus lhes disse: E vós outros, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, lhe disse: Vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Entretanto, Herodes, o tetrarca, ouvindo falar de tudo o que Jesus fazia, seu espírito estava em suspenso, porque uns diziam que João ressuscitara de entre os mortos, outros que Elias apareceu, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Então Herodes disse: Eu fiz cortar a cabeça a João, mas quem é esse de quem ouvi falar tão grandes coisas? E ele tinha vontade de vê-lo. Após a transfiguração, seus discípulos o interrogaram, dizendo-lhe: Por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Mas Jesus lhes respondeu: É verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e não o conheceram, mas o trataram como lhes aprouve. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes havia falado. Muito bem. Então, aqui Jesus está falando sobre as reencarnações anteriores a ele, sobre Elias, sobre os profetas, sobre João Batista, né? E que todos tiveram sua missão na terra, mas devido à ignorância, ao orgulho, à vaidade, à falta de amor, os homens não os conheceram, não os valorizaram. E aqueles que o fizeram, fizeram por fazer. Ficou por ali mesmo, não divulgaram. Vamos lá, no fundo de nosso coração, buscar acreditar naquele que nos deu tudo aquilo que nós temos para viver, tudo aquilo que nós merecemos, tudo aquilo que nós necessitamos para a gente passar a nossa etapa terrena. Vamos lá, elevar nosso pensamento ao Pai a cada amanhecer com gratidão no coração, com amor, com paz, com luz, com esperança e fé, pedindo a Ele que mova as pedras do nosso caminho de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. Tá certo? Vamos lá acreditar que as nossas reencarnações não são em vão, que todas elas têm um propósito do nosso crescimento espiritual, da nossa melhora, do nosso progresso. Vamos acreditar sempre nisso, pedindo ao Pai sempre o discernimento entre o certo e o errado. Nossa leitura de hoje do Livro dos Espíritos nos traz a questão 182. Podemos conhecer com exatidão o estado físico e moral dos diferentes mundos?
Nós, os espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em condições de compreendê-las, e isso os perturbaria. Muito bem. Então, os espíritos podem nos trazer as revelações que nós precisamos saber. As demais dependem do nosso grau de adiantamento espiritual. Cada um com o seu grau no seu tempo. Tá certo? Então vamos saber esperar, ter a paciência, ter aquela suspensão, né, de, como eu digo, uma suspensão de ansiedade para que a gente possa receber aquilo que a gente tem condições de entender. Nada mais. Porque o que nós não temos condições de entender ainda não nos é devido. Tá bom? Uma ótima terça-feira para todos nós, com muita luz, muita paz, muito amor, muito discernimento, muita fé e muito trabalho. Nós precisamos do trabalho. E eu vou pedir mais uma vez a todos nós muitas orações pelo nosso Brasil. Por tudo que nós vamos passar, que nós tenhamos força, fé, amor, paciência e confiança no Pai. O Pai sabe tudo que nós precisamos, tá bom? Fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.